tema desse nosso primeiro vídeo vai ser falar sobre um livro, um clássico da literatura, sobre mercados financeiros e sobre finanças de um modo geral. O nome do livro é O Investidor Inteligente. O autor é Benjamin Graham e esse livro ele é muito recomendado por 9 em cada 10 analistas de mercado financeiro. E um grande fã desse livro é o Warren Buffett, que foi pupilo de Benjamin Graham, né? O Warren Buffett aprendeu a maior parte do que ele aplica hoje nas finanças dele, com os investimentos dele, ele aprendeu com Benjamin Graham, né? Mas esse livro, O Investidor Inteligente, ele não é voltado para investidores profissionais, né? O livro deixa bem claro isso. O livro é voltado para o investidor pessoa física, para o investidor individual e não para o gestor profissional. Para aquelas pessoas que estão procurando um livro voltado para o gestor profissional, Benjamin Graham também escreveu uma obra nesse sentido. Benjamin Graham escreveu um livro voltado para o gestor profissional. O nome desse livro é Security Analysis, né? Numa tradução livre, Análise de Valores Mobiliários. Esse sim seria um livro muito mais denso, voltado para o gestor profissional. O Investidor Inteligente, não que seja um livro pouco denso, é um livro que tem muitas informações, é um livro de mais de 600 páginas e com um conteúdo muito relevante, mas é voltado para o investidor individual. Minha ideia é trazer alguns conceitos, algumas ideias que são aplicadas no livro. Até porque eu pretendo fazer cerca de 3 vídeos, o primeiro e mais 2, cerca de 10 minutos cada um, 10 a 15 minutos no máximo, cada um, falando sobre o livro. Então seria humanamente impossível falar sobre todos os aspectos desse livro em apenas 3 vídeos. Mas vocês podem ficar tranquilos, porque minha ideia, e eu já fiz bastante anotações sobre isso, minha ideia é depois desdobrar esses 3 vídeos em outros vídeos menores, falando sobre aspectos específicos, sobre episódios específicos que são citados no livro, sobre insights, sobre lições muito particulares, que Benjamin Graham ele coloca ao longo do livro, né? Mas nesses 3 vídeos iniciais, minha ideia é colocar aqueles conceitos mais relevantes, aqueles conceitos gerais que eu acho que são importantes para que o investidor, pessoa física, né, aquela pessoa que está no mercado, que gosta de investir, gosta de aplicar seus recursos, para que ela possa ter um norte e possa estar usando esses ensinamentos, esses conceitos, para melhorar a sua forma de investir. Primeiramente, Benjamin Graham, ele faz um histórico muito interessante sobre a psicologia nos mercados, né? E ele coloca de forma muito incisiva que o mercado ele funciona como um pêndulo entre o otimismo insustentável e o pessimismo injustificável. Então, eu acho que esse ensinamento, esse conceito, ele talvez seja o mais importante do livro. Porque o que a maioria das pessoas tende a fazer é comprar quando o mercado está excessivamente otimista e vender quando o mercado está injustificavelmente pessimista. Ou seja, compra-se na alta e vende-se na baixa. E essa é a pior forma de investir. Essa é a pior forma de investir, sem sombra de dúvidas. E Benjamin Graham, ele traz isso no livro e destrincha esse ensinamento, mostrando que isso, primeiramente, não é investir. E esse raciocínio de Graham, do pêndulo, ele tem que estar sempre na mente do investidor. Talvez esse seja, apesar de ser simples, é um conceito simples, talvez esse seja o conceito mais importante do livro. E também o mais difícil de aplicar. Porque não é fácil lidar com o emocional. Você vê uma ação caindo e você não vender, pelo contrário, você comprar mais, você ter a iniciativa de comprar mais é muito difícil. E quando a ação está subindo, ou o investimento de uma forma geral, ele tá em alta, é muito difícil saber o momento, o time de se desfazer daquilo, de vender ou de diminuir sua posição. É muito difícil. Então talvez esse seja o ensinamento mais complexo de se aplicar. Ele é um conceito simples na sua essência, mas complexo na sua execução.
Há uma frase de Leonardo da Vinci que eu gosto muito, que quando ele diz que a simplicidade é o último grau da sofisticação. Porque realmente, fazer o simples é muito difícil. Você saber o momento de você agir com simplicidade, isso é muito difícil. Então, no mercado financeiro também é assim. Essa premissa, essa frase de Leonardo da Vinci, ela se aplica perfeitamente ao mercado financeiro. Mas é difícil a sua execução, porque não é fácil quando as ações estão subindo, você se desfazer delas ou esperar o melhor momento para vender. A tendência é querer comprar, ou quem está fora do mercado querer entrar no mercado. E quando você está posicionado no mercado financeiro e suas ações começam a cair, seu patrimônio começa a diminuir, a tendência não é aumentar o seu investimento. A tendência inicial, a reação inicial do investidor, pessoa física, é se desfazer das ações. E isso está extremamente errado. E aí vem um conceito muito interessante que o autor traz no livro, que é diferenciar investimento de especulação. Muitas pessoas investem em fundos de investimento imobiliário, em fundos imobiliários, e muitas pessoas investem em ações e se auto-intitulam investidores, porque conseguem ter uma organização financeira, conseguem fazer um planejamento financeiro para economizar uma parte daquilo que recebem, do que tem de receita, e colocam isso no mercado financeiro. E por isso se intitulam investidores. Mas na maioria das vezes não é o que acontece. Os investidores, eles são a minoria, mesmo dentre aqueles que possuem patrimônio alocado na Bolsa de Valores. Por quê? Porque investidor não é aquele que compra quando a ação sobe, ou quando a ação está subindo, ou se desfaz dela quando ela está caindo. No conceito de Graham, esse não é investidor. Esse é especulador. Ele coloca em patamares diferentes o investidor e o especulador. Porque o investidor, ele vai tomar como base os fundamentos daquela ação, da empresa cuja ação está listada na Bolsa de Valores. Então, se a empresa tem bons fundamentos, se a empresa dá lucro, se a empresa distribui dividendos e o preço dela eventualmente está caindo, você não tem motivos para se desfazer da ação. Por quê? Porque o preço está caindo sem nenhum motivo aparente. E da mesma forma, quando os preços de uma ação estão subindo, você não vai comprar pura e simplesmente porque eles estão subindo, ou os analistas de mercado estão recomendando, ou quase todas as corretoras estão recomendando. Você não vai comprar por isso, você tem que comprar por fundamentos, porque você acredita que os fundamentos daquela ação são bons, são sólidos, são firmes, e que há nos fundamentos daquela ação uma perspectiva de crescimento maior no futuro. Para Benjamin Graham, isso é investir. E é bem diferente de especular. Mas muitas pessoas que colocam seu dinheiro em ações se auto-intitulam investidores, quando na verdade, para o conceito de Graham, não são. Um exemplo que nós estamos vivendo agora é o otimismo na Bolsa de Valores. Há poucos dias atrás, um exemplo clássico do que nós estamos vendo aqui, né, desse otimismo insustentável. Né? Alguns dias antes da votação da reforma da Previdência na Câmara, mais ou menos uma semana antes, a Bolsa de Valores brasileira disparou para cima. Teve uma alta fortíssima. E uma coisa que Benjamin Graham diz é que a gente não tem que adivinhar o futuro, né? Mas aí eu fiquei imaginando, por que está subindo tanto se não foi votada a reforma da Previdência ainda na Câmara? E eu passei 2 ou 3 dias assim, lendo todos os jornais, lendo todos os portais especializados, e não havia uma notícia sequer que desse razão para aquela alta da Bolsa. Então, eu não tinha outra conclusão a chegar, senão a de que o mercado já estava precificando a votação que viria. Que os grandes investidores, eles já estavam elevando o preço da ação já na perspectiva de uma futura aprovação. Ou seja, quando essa aprovação ocorresse, não haveria fato novo para que as ações continuassem subindo. E foi o que aconteceu. No dia seguinte à aprovação da reforma da Previdência na Câmara, as ações despencaram e continuaram caindo vários dias seguidos, 3, 4, 5 dias seguidos. Né? Por quê? Porque houve uma ação especulativa, não foi uma ação de investimento, ou seja, os investidores não estavam alocando capital na Bolsa por motivos fundamentalistas, eles estavam alocando por motivos especulativos. Então, quando o fator que gerava a especulação, ele passou,
e ocorreu dentro da expectativa do mercado, que era aprovação, então os preços eles voltaram ao seu patamar normal, corrigiram até a média. Né? Nos dias que se sucederam a votação, os preços passaram 4, 5 dias aí caindo vertiginosamente. E muitas pessoas acreditavam que após a aprovação os preços iriam subir. Por quê? Porque as pessoas estavam procurando especular. E é o que Graham fala. O investidor comum, a pessoa física, ele tem que fugir da especulação, ele tem que procurar fundamento. Mas veja, Benjamin Graham ele não condena a especulação, ele apenas deixa claro que para especular, primeiro, você tem que fazer isso com uma pequena parte do seu capital. Ele sugere, deixa entender no livro, que ele sugere uma separação de 90-10, 90% para investimento, 10% para especulação. Mas deixando claro que para especular é preciso estudo, conhecimento e técnica. Inclusive, ele coloca os 3 erros, 3 graves erros do especulador. Primeiro, especular quando achar que está investindo, que foi o que nós acabamos de explicar. Investir, para Benjamin Graham, comprar ativos de uma determinada empresa listada na bolsa com base nos seus fundamentos. E especular é comprar porque a ação está subindo. Vender porque os fundamentos ficaram ruins e não porque a ação está caindo. Esse é um primeiro grande erro. Especular achando que está investindo. O segundo grande erro listado por ele meio que se confunde com o primeiro. Ele diz que considera um grave erro quando você especula de forma constante sem ter conhecimento profundo para tal. Ou seja, se você está constantemente fazendo operações especulativas e está achando que está investindo, quando na verdade você está especulando e mais, você não tem conhecimento adequado e apropriado para isso. O terceiro grande erro que ele cita é quando você arrisca um capital maior do que você é capaz de perder. O que é isso? Isso nada mais é do que operar alavancado. Bom, alavancagem vai ser um tema que nós vamos falar em um outro vídeo. Eu vou trazer um vídeo trazendo exemplos práticos do mercado brasileiro de como isso funciona nas corretoras, mas operar alavancada nada mais é do que você usar um capital que você não tem em conta. Um exemplo de operação alavancada: você tem 100 mil reais em conta e a corretora libera para você um limite para você movimentar 200 mil reais. Sim, isso existe. Tá? Então, qual é o grande risco disso? Se você fizer uma operação desastrosa e você fizer uma operação desastrosa com 200 mil reais que a corretora lhe liberou e você tiver um prejuízo de 50%, você vai perder quanto? 100 mil reais. Você teve um prejuízo de 50%, você perdeu 100 mil reais. Só que 100 mil reais era todo o seu capital. Então você vai ser zerado na corretora. Se você tivesse cometido o mesmo erro gravíssimo e perdido 50% do seu capital sem estar alavancado, ou seja, usando os seus 100 mil reais, você ainda teria 50 mil reais. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando, mas eu vou trazer um vídeo específico sobre alavancagem, na prática, sobre os limites de alavancagem, que são muito maiores do que esses que eu citei aqui, né, que são disponibilizados no mercado brasileiro, e que mostrando como usar corretamente a alavancagem e principalmente alertando para o fato de que a alavancagem, quando mal utilizada, ela é desastrosa para a saúde financeira de quem está usando esse instrumento financeiro. Tá certo? Nós vamos fazer um vídeo sobre alavancagem, vamos fazer vídeo sobre vários outros temas do livro. Inclusive você que está assistindo esse vídeo, se acha que eu passei batido em algum item, não falei de algum conceito importante do livro, né? Você que já leu o livro, ou que já mesmo que não tenha lido, mas já viu comentários sobre o livro e acha que porventura eu deixei passar algo batido nessa primeira terça parte aí, nesse primeiro 1/3 do livro, que é o que eu estou abordando nesse vídeo. Se você acha que isso ocorreu, deixa nos comentários aí, deixa sua crítica, sua sugestão, tá? Deixa pedido de novos temas para vídeos, tanto a respeito do livro O Investidor Inteligente, quanto outros temas. Nós vamos fazer vários vídeos, né? Eu vou fazer vídeos semanais, tá certo? E além dos vídeos sobre esse livro, vamos fazer sobre outros livros e sobre outros temas, tanto do livro quanto os mais diversos temas aí do mercado financeiro. Para você que não entendeu como é essa operação de alavancagem, não se preocupe, eu vou fazer um vídeo só
falando sobre a alavancagem, inclusive dando exemplos práticos de como a alavancagem é utilizada no Brasil, mostrando que os limites, inclusive, são muito maiores do que o exemplo que eu citei, né? E esse é um dos motivos de maiores prejuízos para as pessoas, porque as pessoas visam um lucro rápido, então usam esse limite alavancado e quando perdem um dinheiro muito maior do que poderiam perder, às vezes maior do que tem em conta. Tá? Isso gera a falência, inclusive, de muitas pessoas, né? As pessoas quebram suas contas, perdem todo o dinheiro que tinham investido por não saber usar a alavancagem. Bom, os dois últimos ensinamentos que Graham coloca nesse primeiro 1/3 do livro, que eu gostaria de trazer hoje, são, primeiro, diversifique seus investimentos. Esse é muito básico, né? Todo mundo já ouviu aquela frase, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Né? Mas apesar de ser uma frase batida e conhecida por todos, as pessoas não sabem como fazer isso na prática. Né? Esse vídeo vai ficar muito curto para a gente adentrar nesse tema. No livro, o autor ele coloca alguns exemplos mais voltados para o mercado americano. Né? Mas existem algumas adaptações nos comentários para o mercado brasileiro, mas nós vamos fazer um vídeo posterior específico só tratando desse tema, diversificação de investimentos. Por fim, Benjamin Graham ele coloca um ensinamento dizendo basicamente o seguinte: não espere retornos muito acima da média para os seus investimentos. Busque apenas retornos adequados. Por quê? Porque esse é o grande fator que leva as pessoas a cometerem os erros. Porque as pessoas querem ganhar mais do que o mercado. Você quer superar a média de mercado e isso é muito difícil. É preciso um grau muito alto de especialização para você conseguir rendimentos acima da média de mercado. E quando o investidor comum, o investidor pessoa física, ele busca esse tipo de retorno sem o conhecimento adequado, o resultado vai ser inversamente proporcional ao esforço dele. Ele vai ter sérios prejuízos, isso é o que mostram todas as pesquisas, isso é o que mostram todos os estudos. Então, não busque nos seus investimentos retornos acima do mercado, retornos exuberantes. Procure retornos adequados. Okay? Inclusive, o autor ele cita um exemplo de duas cidades que estão a 200 km de distância uma da outra. E você pode percorrer essa distância na velocidade que você quiser, de carro, por exemplo. Então, se você percorre a 100 km por hora, que é uma velocidade dentro dos limites permitidos por lei, você vai chegar em 2 horas se deslocando da cidade A para a cidade B. Você vai levar 2 horas para percorrer essa distância. Né? E se você fizer essa distância em 200 km, você vai chegar em 1 hora, você vai chegar mais rápido que todo mundo. Ok, então se eu percorrer essa distância em 200 km, a 200 km por hora e chegar em 1 hora, chegar saudável, sem que tenha ocorrido nenhum acidente, isso faz com que eu esteja certo? O fato de chegar mais rápido que os demais, percorrendo uma velocidade muito acima do limite permitido, me expondo a um risco muito maior, mas ter chegado lá saudável, isso faz com que eu esteja certo? Isso faz com que eu tenha que, em todas as minhas viagens, eu percorrer essa distância dessa forma, a 200 km por hora? Fica a reflexão. Já chegando no finalzinho do vídeo agora, eu vou colocar aqui só uma divisão que Benjamin Graham faz entre o investidor ativo e o investidor passivo. Ele diz que o investidor ativo é aquele que estuda muito, se estressa com o mercado, acompanha o mercado cotidianamente, se expõe mais aos riscos e está ali naquele acompanhamento diário, frenético. Ele coloca esse como investidor ativo. E do outro lado ele coloca o investidor passivo, aquele que faz suas economias e que periodicamente ele faz novos aportes, ele redistribui seus ativos, ele faz novos aportes nos ativos financeiros que ele tem, nas suas ações, nos seus fundos de investimento. Faz isso de forma automática, periodicamente, todo mês, cada 2 meses. E ele mostra estudos que dizem que no médio e longo prazo, o retorno desses dois investidores ele é muito próximo. Ele é tão próximo que chega a não compensar você ser um investidor extremamente ativo, arrojado. Por quê? Porque, mais uma vez, ressaltando, o livro se refere a investidor pessoa física, não a um gestor de fundos. Então, o investidor pessoa física é aquele que gasta muito tempo, muita energia, estudando ações, estudando novas estratégias, mudando o posicionamento dos seus ativos. O que faz isso e o que apenas vai lá, mês a mês, fazendo novos aportes nas suas ações, óbvio, estudando, né, lendo um relatório semanal, né, da corretora para ver como está o desempenho de cada ação. Esse vai obter no médio e longo prazo rendimentos praticamente similares ao investidor ativo. E isso é um conceito
que eu achei muito interessante, porque é comprovado por pesquisas, né? E, lógico, se refere ao investidor pessoa física, não ao investidor institucional, não ao investidor profissional, né? Mas é um fato, né? E, para finalizar, trazer só uma frase que eu acho que está bem em voga, se encaixa perfeitamente nos dias que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que é uma frase de Warren Buffett, né? Que é o pupilo aí de Benjamin Graham, né? Essa frase o Warren Buffett disse muitos anos atrás, e ele disse basicamente o seguinte, que arriscado não é investir. Arriscado é você ter que trabalhar mais de 35 anos para uma pessoa, para um terceiro, e depois ter que depender da previdência social para desfrutar sua aposentadoria. Se você gostou, deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu vou ficar postando vídeos semanais sobre os mais variados temas do mercado financeiro. O nome do canal é Day Trade na Prática, mas eu não vou falar só sobre Day Trade. Vou falar sobre os mais variados temas, sobre Bolsa de Valores, mercado financeiro brasileiro, mercado financeiro internacional. Então eu acho que vai ser bem legal. Minha ideia é estar produzindo conteúdo para a gente trazer mais gente para esse mercado financeiro. Quanto mais gente tiver no mercado financeiro brasileiro, melhor. Nosso mercado financeiro é muito pequeno, tem muito pouca gente na Bolsa. Né? Cerca de 60% dos americanos investem na Bolsa de Valores lá. Aqui a gente não chega nem a 1%. Eu vou fazer um vídeo também falando sobre como investir com pouco dinheiro, mostrando que não precisa ter muito dinheiro para investir. Isso é uma grande mentira, isso é uma falácia, isso é uma falsa premissa que se criou, tá? Mas mostrando que todo mundo pode investir e que o brasileiro médio ali, aquele de baixa renda, de média renda, de alta renda, não importa, quem pode mudar essa realidade, quebrar paradigmas e fazer com que o investimento, a qualidade de vida financeira, ela seja democratizada no Brasil. Então, meu abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.